Então, eu queria chamar agora o João Paulo. Obrigada por... o João e a Kelly é a primeira vez no simpósio. Bem-vindos. Espero que vocês venham no terceiro, quarto, quinto. Vinícius e Ana já vieram no primeiro. Já veterano. Então, obrigada, João, pela participação aqui. Laboratório de Cultura Digital, né? Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Cristiana pelo convite, né? Acho que até vim no primeiro, não vim sozinho, vim com reforço que está, né, se manifestando ali já, né, sobre a participação. Não estava querendo que eu falasse aqui de jeito nenhum. Eu acho que, né, parabenizar por organizar, especialmente num momento como esse, né, para a gente falar agora de democracia participativa no Brasil, sobre a realidade da democracia participativa no Brasil e as perspectivas, os desafios. Eu acho que é uma tarefa, né, bastante desafiadora mesmo, né? E eu acabei optando por fazer uma apresentação que colocasse, né, algumas provocações, algumas experiências que a gente tem construído a partir do Laboratório de Cultura Digital, que é uma iniciativa, uma parceria da Universidade Federal do Paraná com o Ministério da Cultura, ainda na gestão do ministro Juca Ferreira, né, que nós tivemos aí o VU como um grande parceiro nesse processo. Aqui na plenária aí tem alguns participantes e parceiros do laboratório também. Então eu vou contar um pouco dessa experiência, que não é também de um laboratório isolado, mas de toda uma política de laboratórios de software livre dentro da estrutura dentro do Ministério da Cultura, uma lógica de quebrar as lógicas das fábricas de software que os ministérios utilizam muito e tal. Então, né, essa alternativa dos laboratórios livres surgiu muito como apresentar uma alternativa de misturar não só, né, a lógica do desenvolvimento de software, do software livre, mas misturar, né, o conhecimento da sociedade civil, trazer para a academia e o conhecimento científico, e você fazer um caldo com tudo isso para produzir inteligência, para produzir soluções e experimentações para o Estado brasileiro. E a gente, né, tem aí essa perspectiva através do Lab de ser um espaço para experimentações em software livre, em democracia digital e em participação social. Então, nosso desafio com o laboratório está muito nisso, assim, da gente estar sempre, né, estudando as diversas possibilidades que a participação social apresenta para interferência no Estado, para trazer a inteligência coletiva, para fortalecer as políticas de Estado, para, né, melhorar e desenvolver políticas públicas, ter a democracia digital como um instrumento, né, para potencializar a participação social, para ser um instrumento de ampliação das vozes da sociedade para dentro do Estado, e tudo isso, né, partindo de, né, conceitos e tecnologias que, né, do software livre, né, que eu vou apresentando aí no decorrer. A gente estruturou o laboratório em alguns eixos que a gente entende que poderiam, né, quebrar um pouco os paradigmas do desenvolvimento do software, né? Então, né, a gente tem ali o eixo tecnologia, que eu vou destacar ele um pouco mais, que ele tem essa perspectiva de desenvolver, né, as tecnologias de participação social através da internet. Então, todo o processo de desenvolvimento de software, ele por si só, ele já tem uma lógica da participação social, né, ele já tem uma lógica da transparência e de toda uma lógica colaborativa para o desenvolvimento das soluções. Então, tudo que é desenvolvido dentro do laboratório, desde a formulação teórica, da especificação de uma tecnologia, de uma metodologia, até o código, é feito de forma aberta e livre. Isso é, você consegue consultar
desde a nossa reunião de ontem até o código que a gente está fazendo nos últimos 15 minutos, ele é disponibilizado, né, é aberto e passível de comentário, de interação, de participação de um conjunto de atores, né? E aí, dentro dessa questão, especialmente do software, a gente, né, mais para frente eu vou falar de um desafio que a gente está, né, apresentando, mas, né, a gente percebe que essa potência que o software livre traz para o processo de construção da inteligência, construção das tecnologias, a gente acaba, né, conseguindo multiplicar em muitas vezes os resultados dos produtos que a gente apresenta, que eu vou apresentar aqui em seguida. A gente tem a questão do eixo sociedade civil, que se mistura muito com a questão da tecnologia, que é a nossa perspectiva de que, né, as tecnologias e o conhecimento em si, ele é parte de uma inteligência mais ampla, de uma, né, em especial quando a gente trata da tecnologia, né, não é o especialista só que vai ser partícipe desse processo de desenvolvimento, né, mas dos diversos atores, de todo o mosaico social, de atores sociais, são fundamentais para esse processo. Por isso a gente tem a questão do eixo sociedade civil muito forte dentro do laboratório. O eixo academia, que a gente tem aqui o professor Sivaldo, que é o coordenador, né, desse eixo, né, que vai falar mais tarde aí também para vocês aqui, que é essa intersecção que a gente faz, né, com o desenvolvimento de software e com a academia, e aí a gente tem, né, produzido um conjunto de estudos e pesquisas relacionadas à democracia digital. A gente está construindo, né, um livro aí que vai sair, a gente espera que até o final desse ano ainda também, né, acho que é a publicação mesmo no ano que vem, mas vai ser lançado por esse ano. Então, tem alguns autores do livro aqui presentes também. Nós temos, né, essa questão do eixo MIC, que era essa relação junto com o Ministério, e o eixo federação. Eu vou destacar também essa questão do eixo federação, porque uma preocupação que a gente teve desde o início no processo de desenvolver essas tecnologias de participação foi de não desenvolver uma coisa que ficasse sendo feita para um órgão, ou que ela fosse só uma experiência que não pudesse ter uma continuidade. Então, a questão do eixo federação, desde o início a gente pensou e a gente iniciou um processo de articulação junto a atores de municípios, de estados e de toda a esplanada no, né, pré-impeachment, né, numa perspectiva de que as tecnologias desenvolvidas pudessem ser apropriadas por um conjunto de atores, para que essas tecnologias elas não sejam implementadas para um órgão ou um projeto específico, mas que ela possa ser, né, aproveitada por, né, os diversos entes da federação, de modo a economizar o recurso público, potencializar a ação dessas ferramentas, né? Bom, e aí, né, eu vou apresentar, né, rapidinho alguns desses projetos que a gente desenvolveu, que a gente vem desenvolvendo. Então, né, nós temos aí a plataforma para conselhos de políticas públicas, que foi pensado inicialmente a partir de uma demanda do Plano Nacional de Cultura, que trata da meta 48, da plataforma de governança colaborativa como instrumento de participação social. Então, o desafio de você conseguir potencializar os processos de conferência, né, os processos presenciais dos conselhos nacionais, né, pensando uma tecnologia que pudesse, né, aglutinar esse conjunto de atores, não só dos conselhos, mas também envolver um conjunto de atores da sociedade civil para que possam participar dos processos de construção e avaliação das políticas públicas e até de um modelo de tomada de decisão. Então, a partir disso, a gente, né, realizou um conjunto de pesquisas sobre os modelos de conselhos nacionais, estaduais e municipais de participação social, então, de avaliação de políticas públicas, e, a partir disso, a gente construiu essa tecnologia. Foram pensados
pesquisado um conjunto de metodologias também que possibilitasse uma melhor interação dentro desses conselhos, e a partir dali a gente, né, também realizou uma pesquisa com os próprios conselheiros de cultura, para que, né, a partir disso a gente tivesse um caldo da experiência dos próprios conselheiros para construir essa tecnologia, que hoje é uma tecnologia, né, altamente replicável, facilmente replicável. Então, qualquer conselho, seja um conselho municipal, seja um conselho estadual, ou os conselhos nacionais, podem se apropriar, né, gratuitamente dessa tecnologia, né, facilmente, é fácil de replicar ela, e que ela funciona, né, basicamente em alguns processos, assim, e que replica uma lógica, a própria lógica de uma plenária, né, de uma reunião, do debate, que é o quê? É você definir prioridade de pauta, fazer a discussão, e dentro das discussões, né, você ter a possibilidade de colocar opiniões e propostas de encaminhamento, você ter a possibilidade de inserir, né, arquivos em anexo, seja um PDF, seja um vídeo, seja um áudio, e a gente trata muito nessa lógica também da gente de ser um modelo inclusivo. Então, você ter, né, especialmente dentro do Conselho de Cultura, né, de Política Cultural, você ter as várias organizações que têm uma lógica das culturas tradicionais, que tem a cultura oral muito forte, então a gente possibilitar que esses atores possam participar. Então, né, vocês podem tanto, né, acessar a própria plataforma, né, em uso, quanto entrar no GitHub, que é onde está o código. E aí essa aí é a plataforma, né? Bom, a gente também identificou como uma das necessidades centrais um maior investimento em experimentos de participação social a partir de aplicativos digitais. Então, a partir disso, a gente pegou essa mesma experiência da plataforma de políticas públicas, de Conselho de Políticas Públicas, e desenvolveu esse aplicativo, que ele ainda está em testes, né, mas é um aplicativo que reproduz esse mesmo processo, só que a partir de um aplicativo, o que, né, pode facilitar o uso das pessoas, né? Então, né, dá uma potencializada na própria participação. Da mesma forma, todas as ferramentas livres estão disponíveis aí para serem baixadas. Aí essa lógica ali, propõe pauta, discute opinião e vota, né? Dentro da outra plataforma, você tem ainda mais uma camada, que é a camada relatoria. Aí no aplicativo a gente achou que isso complexificava demais, então a gente, né, jogou um processo mais simples de participação. A questão do toolkit de consultas públicas, né? E aí eu até, né, vinha conversando com o Vu ontem, aqui no intervalo de um dos debates, né, que as consultas públicas também, e mesmo as conferências, eu acho que a gente tem um debate a ser feito em relação à efetividade desses processos, né, porque hoje se tornou quase uma coisa corriqueira. Vamos fazer uma consulta pública aí, né, vamos fazer um processo para incluir as pessoas na participação, né, na participação social, vamos fazer participação social. E, na verdade, né, a gente tem pensado esse modelo, só que se a gente não trouxer junto com as metodologias, com as tecnologias de participação, outros elementos que, em especial, a efetividade desses processos de participação, né, a gente só vai estar reproduzindo metodologias, reproduzindo tecnologias, e, na verdade, a participação social não vai ter não ter efetividade, né? Então, eu acho que essa é uma das grandes reflexões que a gente tem que trazer também, né, que se você não tem um resultado concreto, se a população, né, não percebe que aquilo que ela está participando, que aquele processo que ela está envolvido tem resultado, né, o processo ele acaba até prejudicando o próprio debate da participação social, porque você fazer e não ter resultado, né, o cara desanima e desacredita não só da participação social, como desacredita da própria política, né? Então, eu acho que a gente tem que trazer esse debate da efetividade, né, e para ter efetividade você tem que ter vontade política também, né? E aí, dentro dos desafios,
né, que a gente tem para o próximo político é ver qual é a vontade política que se tem, né, de ter participação social dentro do nosso país, né? Aí a questão do ID da cultura, e esse debate, né, do ID da cultura, ele tem também muita relação com alguns conceitos que foram trazidos ontem, né, dos sistemas de identidades, assim, né? Isso, né, não vou dizer que saia um pouco da temática da participação, porque eu acho que ela é extremamente estratégica para esse processo, mas o ID da cultura é uma lógica que nós, né, desenvolvemos, aí não foi a gente que desenvolveu, mas nós construímos a partir de uma rede de atores a lógica das identidades distribuídas, né? Eu acho que o Sérgio até falou um pouquinho disso ontem também, né, de uma problemática central que a gente tem hoje, né? Todo mundo hoje está cadastrado no Facebook, que é uma identidade única. Você cadastrou no Facebook, ele tem acesso a todos os seus dados, a todas as suas informações. E quando a gente traz esse debate das identidades distribuídas, isso é, que você tem um conjunto de atores, você consegue você não vai ter um só ator, né, uma só organização, uma só plataforma que vai concentrar todos os seus dados, né? Digamos que você tenha uma malha de plataformas que possam ter os seus dados a partir da sua autorização, mas que ninguém pode juntar o todo. O todo ele só pode ser juntado a partir da sua autorização. Então, essa lógica das identidades distribuídas como uma vacina à não concentração, né, que a gente desenvolveu e está em uso já. Aí eu coloquei a situação em testes, aí eu não atualizei, ela já tá homologada, já está, né, desenvolvida dentro para o próprio Ministério da Cultura também. E aí outras experiências aí que a gente tem, né, trazido para, né, integrar com outras plataformas essa dinâmica do ID da Cultura também. Né, que está aí ele aí. Aí, né, dentro dessa lógica de consultas públicas também, eu podia ter juntado esse slide com outro, mas a gente pensou, né, um conjunto de relatórios para, né, que são os relatórios que a gente sempre brinca lá que são os sonhos da academia, né, os relatórios que a gente produz, assim, porque, né, quando eu converso, a Raquel, que é minha companheira, ela é pesquisadora também, né, quando eu via no comecinho da produção de alguns artigos delas, os trabalhos manuais que eram feitos assim, para pegar, nossa, a gente precisa tabular todas essas informações. E daí eu comecei a olhar assim e falei, pô, a gente tem que produzir relatório disso, é só você pegar lá, pega na base de dados e você, né, um trabalho de meses, você resume em alguns, né, não vou dizer 1 ou 2 dias, mas uma semana, né, você produzindo um script ali, você resolve. Então a gente produziu muitos relatórios que podem alimentar essas pesquisas para produção, enfim, de produção acadêmica, né? Até a mesma tecnologia que a gente utilizou, que a gente já vem desenvolvendo há uns 10 anos dentro de um conjunto de movimentos e tal, mas que a gente utilizou para o Conselho de Políticas Públicas, foi utilizado na última fase do Marco Civil da Internet. Então, quem é aqui da academia que estudou alguma coisa, se vocês entrarem lá na plataforma, vocês podem ver que vocês já têm esses dados tabulados, você já consegue puxar todo esse tipo de informação para a produção de pesquisa de forma bastante facilitada. Então, isso é uma das questões que nós desenvolvemos dentro dessa plataforma. Então, no momento que quiser produzir pesquisa sobre o uso das tecnologias, você tem os relatórios extremamente qualificados, assim, já tabuladinhos para, né, produzir o que tiver de interesse, né? Aí isso aqui eu já estou devendo para o VU já há algum tempo, que é o estudo sobre voto à cultura, que depois a gente cobra do Sivaldo lá, ele disse que até o final de novembro a gente já está com esse estudo concluído, né? Que é sobre a eleição do Conselho Nacional de Política Cultural, que provavelmente, acho que certamente foi a eleição para Conselho de Política Pública com maior participação
de pessoas para a eleição do Conselho Nacional, que o VU coordenou esse processo. Então, a gente tem um estudo no forno aí para apresentar, né, sobre como que se deu esse processo. Aqui, né, esse catálogo da democracia digital, e aí né, uma coisa que está bem ainda embrionária, que tem o objetivo de viabilizar um espaço digital para uma construção coletiva de uma biblioteca ampla e pública sobre ferramentas e pesquisas no campo da participação social, democracia digital, transparência pública e dados abertos. Então, né, a gente tem uma equipe trabalhando nisso, mas a perspectiva ele ainda está muito embrionário, a gente está, né, começando essa construção. Então, aí eu já queria fazer uma provocação também, né, para quem pesquisa nessa área, para quem trabalha com isso, para que a gente, né, se junte para, né, construir um processo que não seja... E aí a gente... Né, catálogos, pesquisas sobre ferramentas de participação social, existem diversas, né? Não é uma novidade em si, né? Só que o que a gente percebe é que esse tipo de pesquisa ele precisa ser continuado, precisa ser permanente, né? E se você não constrói um processo que seja de fato colaborativo, né, que as pessoas possam inserir os dados por si, né, avaliar as tecnologias, né, trazer toda uma inteligência coletiva para a produção disso, vai ser, né, as pesquisas que forem feitas, né, as bibliotecas, os catálogos que forem feitos, nesse sentido, eles acabam ficando sempre numa perspectiva de, né, de temporal. Ele foi feito nessa data, a partir dali ele não foi atualizado. Então, a gente não sabe se esse dado é ainda válido. Então, a ideia nossa é de construir uma plataforma que permita que essas informações elas possam ser permanentemente atualizadas. Aí, como eu coloquei, tem a produção do livro fruto da Semana Democracia em Rede, que, né, a princípio vai ser Democracia Digital e Cultura em Rede, Teoria e Prática. A gente tem um segundo livro previsto mais para trazer as experiências do próprio laboratório. A gente tem aí uma política de formação também bastante robusta, né, a partir dos seminários e eventos, os tutoriais online que eu não coloquei, mas a gente desenvolveu uma escola de debate para os conselheiros de política cultural, para eles terem acesso a essas ferramentas digitais, né, a cartilha de participação social, oficinas online, oficinas presenciais e os canais de suporte também para as tecnologias, a gente desenvolve isso com o Lab. A gente desenvolveu o seminário em rede, né, que eu já coloquei. E aqui, por último, essa é uma ideia também que surgiu recentemente, mas que a gente também começou a avançar rápido nela. A gente, por desenvolver tecnologia e por ter tido uma dinâmica bastante disciplinada de organização de todas as informações produzidas pelo Lab, a gente, né, se provocou e começou a provocar outros atores a partir dessa lógica de um desafio da transparência, né? Então, a transparência, né, não é mistério para ninguém que é uma parte fundamental do combate à corrupção. Ontem até, acho que alguém do CGU falou isso aqui. É um instrumento para empoderar o cidadão sobre o uso dos recursos públicos e é uma parte fundamental também para a participação, porque você precisa ter acesso à informação para ter uma participação de qualidade. E aí, com esse propósito, a gente está lançando esse desafio para radicalizar e inovar na transparência de informações, provocando outros projetos e organizações que lidem com recursos públicos para conseguirem e construírem um modelo. Então, a gente está indo bem além da lógica da transparência financeira. A transparência financeira acaba sendo uma das partes mais fáceis de apresentar publicamente. Eu colocar ali como se gastou, né, os recursos do projeto. Então, ali é pegar e disponibilizar a planilha financeira no modelo aberto, no modelo que seja simplificado também, né, que não seja a partir dos códigos e tal, mas que ela seja, né, bastante detalhada. A gente pegou, desde o início do projeto, a gente manteve uma ata permanente das nossas reuniões. Então, você consegue
acompanhar todo o desenvolvimento do projeto desde o início, e isso é quase que diário, semanal, de todas as nossas reuniões, o que foi discutido, o que foi decidido e quais são os planejamentos para o próximo período. Os planejamentos todos, eles também foram, né, publicados em um ambiente que seja aberto. As tecnologias, todas elas são desenvolvidas no tempo real em um ambiente aberto, que é o GitHub. Então, se vocês entrarem lá na nossa página, né, do Lab, você tem, né, o que, né, eu acabei de ver aqui, porque eu recebo notificação no celular toda vez que tem alguma atualização nova. Então, faz 10 minutos que fizeram atualizações na plataforma, então está lá disponível já. Você consegue ver em tempo real todo o processo de desenvolvimento, e aí vai além do código, mas, concluindo já, meu último slide é esse. Então você consegue ter acesso a todas essas tecnologias vinculadas a cada um dos trabalhadores do projeto. Então, uma das questões que, inclusive, que a gente está construindo para, né, apresentar como estudo de caso dessa lógica dos laboratórios livres, é mostrar e comprovar como esse modelo integrado das universidades com a sociedade civil e com as comunidades de desenvolvimento de software, eles produzem resultados não só técnicos extremamente qualificados, como um resultado financeiro muito mais vantajoso do que a lógica das fábricas de software, né? Isso eu não vou entrar na discussão de que o software livre ele é bom porque ele economiza recursos. De forma nenhuma, não é isso, né? Mas a lógica que ele traz, é uma lógica que consegue fazer avançar muito mais rápido as tecnologias. Então, a gente está num processo de integrar todas essas informações, né, costurar essas informações e as conexões delas, de forma que a gente consiga construir aí uma lógica extremamente radicalizada da transparência, de forma que a gente comprove tanto o uso financeiro quanto, né, o desenvolvimento das próprias tecnologias. E aí eu queria provocar também, né, a todos vocês a, né, contribuírem com a gente nesse processo, não só, né, de quem tem projeto de poder, né, pensar esse tipo de tecnologia, mas que a gente formule junto as metodologias que podem ser utilizadas para a gente disponibilizar aí, né, todos esses processos da forma mais aberta possível. Obrigado.